Não é novidade pra ninguém que os Simpsons são famosos por fazerem previsões do futuro, e agora finalmente os autores desse desenho abriram o jogo e contaram qual é o segredo. O que será que faz esse cartoon acertar acontecimentos que ainda não ocorreram? Como eles conseguem ser tão exatos? Veja hoje no Almanac X. Roda a vinheta! Logo de cara já vou te mostrar uma previsão que está acontecendo no momento do lançamento do vídeo, o Coronga. Sim, existe um episódio da Família Amarela onde os personagens estão fazendo compras encomendadas da Ásia, onde aparentemente está rolando uma doença que eles chamam de a gripe, e que se espalha por todo Springfield conforme as encomendas chegam, se transformando rapidamente em uma pandemia. A gripe de Osaka do desenho pode ser facilmente comparada com o que está acontecendo agora, já que a atual epidemia que o mundo enfrenta começou a se espalhar na China e foi chegando aos poucos no restante do mundo. Lógico que não por encomendas, mas as semelhanças são impressionantes. Good Lord. Como se não bastasse, no mesmo episódio, a cidade enfrenta um ataque de abelhas africanas altamente perigosas, que ameaçam a vida de todos os cidadãos, deixando todo mundo em choque. Para quem não está por dentro das notícias, a maior vespa do mundo, chamada de Vespa Assassina, apareceu sem nenhuma explicação nos Estados Unidos. Elas costumam viver no leste da Ásia, tendo cerca de 5 centímetros e suas picadas, além de serem fatais, atravessam as roupas especiais de apicultores, se tornando mais uma preocupação dos norte-americanos no meio da pandemia. Igualzinho foi previsto pelos Simpsons, a mãe de Ná dos desenhos animados. Seria essa uma coincidência? As dubladoras da Lisa e do Bart na versão americana já falaram um pouco sobre essas previsões. Disseram que com os 30 anos de programa, é claro que uma hora ou outra iriam acertar alguma coisa, mas os casos acontecem com mais frequência do que elas mesmo imaginavam. Talvez um dos acertos mais icônicos foi da eleição de Donald Trump feita em 2000, 16 anos antes de alguém cogitar que ele chegaria ao cargo, já que na época era apenas um apresentador de programas tipo o Aprendiz de Lá. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Só que anos depois, como todo mundo já sabe, o que eles tinham usado para fazer uma zoeira acabou virando realidade. O Topetudo estava comandando a nação mais poderosa do mundo. Aldinho, um dos roteiristas originais e que hoje é diretor executivo desde 1998, afirmou que eles tentam fazer previsões em todos os episódios, depois que notaram ser bons nisso. Cada temporada é escrita pelo menos um ano antes do lançamento, então eles sempre pensam em coisas que poderiam acontecer no ano seguinte. O professor de filosofia da Universidade da Pensilvânia, William Irving, chegou a lançar um livro chamado Os Simpsons e a Filosofia, onde diz que quando pessoas muito inteligentes se juntam na produção de um programa, certamente alguma hora vai sair uma previsão do futuro, já que ao longo desses 30 anos, vários roteiristas que estudaram em prestigiadas faculdades fizeram parte da equipe do desenho. Para você ter uma ideia, da segunda até a 8ª temporada, 80% dos roteiristas vinham de Harvard, tendo um QI acima da média convencional. Dessa forma, tais previsões sobre o futuro ocorreram principalmente porque os Simpsons interagem de forma inteligente com o mundo real, trazendo elementos da cultura pop, da música, do esporte, enfim, aumentando a possibilidade de algo retratado no desenho realmente acontecer no futuro, sacou? Por mais que todo mundo pense que eles têm uma bola de cristal na central de produção, muitos dos acertos são feitos pela lógica. Afinal de contas, como já falei, os caras são geniais. Por exemplo, o desenho acertou os campeões de futebol americano por 3 anos consecutivos em um episódio. Adivinha como? Conhecimento do esporte. Eles sabiam os melhores times e quem tinha mais chance de ganhar.
É como se eu fizesse uma previsão que o Flamengo vai ser o campeão do próximo Brasileiro. Afinal de contas, usando a lógica, ele é o favorito. O episódio em questão foi ao ar em 1992, onde Homer e Lisa fazem apostas. E Lisa diz que se a equipe Washington vencer o Buffalo Bills, ela continua amando Homer. Senão, ela vai deixar de amar. 3 dias depois do capítulo ir ao ar, adivinha? O time de Washington venceu o Super Bowl contra o Buffalo Bills. Nos anos seguintes, em 1993 e 1994, o episódio foi redublado e relançado trocando o nome das equipes antigas pelas que estavam indo bem naquele ano. Entendeu a jogada? E nas 2 vezes o time que Lisa faz apostas, o Dallas Cowboys, vence. Ou seja, os caras são muito espertos e bem informados. O que para muitos era uma previsão quase sobrenatural, foi até simples de ser feita. Outro exemplo foi a previsão de que a Disney iria comprar a Fox, a emissora que produziu o Cartoon. Isso aconteceu de forma bem sutil, em uma pequena cena de 1998, em que mostra o famoso símbolo da Fox e pequenas letras embaixo, escritas: uma divisão da companhia Walt Disney. Claramente fazendo uma piada com a dona do Mickey, que é a maior produtora de desenhos do mundo. Bom, o bizarro foi que isso realmente aconteceu. A Disney anunciou em 2017, quase 20 anos depois, a compra feita por 52 bilhões de dólares. Um dos roteiristas afirmou na época que esse tipo de fusão entre produtora de TV e cinema são muito comuns e sempre acontecem. Por isso, em 98, eles resolveram fazer essa brincadeira, que acabou se concretizando anos depois e usando exatamente a mesma escrita mostrada pelos Simpsons. Nesse caso, foi uma probabilidade que se tornou verdade. Porém, é claro que existem aquelas previsões que ninguém consegue explicar, que para alguns é uma grande coincidência e para outros pode ser até algo sobrenatural. Como em uma cena de 1997 que mostra em uma revista escrito Nova York a $9, onde ao lado do 9 estão as torres gêmeas, que olhando assim parecem formar o número 11. Como você é um manjador, sabe que em inglês o mês vem primeiro e o dia depois, sendo que 11 de setembro é a data do atentado às torres gêmeas, chamado pelos americanos de 9/11. Sobre essa previsão, o roteirista Al Jean disse que é uma infeliz coincidência e completamente bizarra. Assim como o livro que Marge segura por alguns segundos sobre o vírus Ebola, em um episódio do mesmo ano, prevendo o futuro surto que se espalhou pelo mundo todo. A escolha dos roteiristas foi no mínimo estranha, já que praticamente ninguém falava sobre esse vírus em específico na época, então por que citá-lo? Enquanto muitas pessoas suspeitam de alguma teoria da conspiração, Al Jean brinca com o assunto, dizendo que se você fizer alguma previsão agora, provavelmente uns 10% vão se concretizar, e como existe muita gente fazendo adivinhações durante décadas, é normal que algumas se realizem. Já outras vezes, coisas vão se encaixar por pura coincidência. Bom, e para completar, além de tudo isso, ainda existem as fake news. Já que possuem essa fama de videntes, muitos engraçadinhos espalham coisas falsas pela internet, ajudando a disseminar a ideia. A maioria acaba sendo montagens mal feitas. Quando o Pokémon GO explodiu, apareceu essa imagem de algum personagem supostamente jogando o game, e que teria sido retirada de um episódio antigo datado de 1993. Uau! Eles previram Pokémon GO antes de sequer existir qualquer coisa da franquia? Que nada! Não existe nenhum smartphone na cena original do desenho. Assim como a previsão sobre o meme do caixão que bombou recentemente. Na verdade, um estúdio de design do Paraguai fez esse desenho para brincar com o meme que estava em alta no mês passado. E claro que alguém pegou a imagem e disse que o programa havia acertado mais uma. O pessoal não perde tempo. Mas e aí você deve estar pensando que isso acontece com mais frequência do que o normal. Porém é bom lembrar que Os Simpsons é o desenho que está no ar por mais tempo da história.
desde 1989 para ser mais exato, e com mais de 800 aparições de pessoas famosas. Se colocarmos a quantidade de episódios que teve com a quantidade de previsões corretas, nem dá tanto assim, algo em torno de 21 previsões para 639 episódios. Agora basta esperar pelos próximos episódios e ver quais outras coisas essa série animada vai conseguir adivinhar sobre o futuro. Infelizmente, pelo que tudo indica, a série já está chegando ao fim. Corre rumores que acabe agora em 2021. Bom, depois de tudo isso que eu falei, você acredita que os Simpsons conseguem prever o futuro? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.